Smoke weed every day. Fala galera da SpaceX, tudo bom? Professor Ulisses Eustáquio aqui do Sempre, finalizando, nosso curso, finalizando aí todo o processo de língua portuguesa. Vamos fazer uma revisão dos principais tópicos aqui da prova que vocês irão fazer. E preste atenção nesse gráfico que eu fiz aqui, para vocês prestarem atenção até no foco dos estudos, Veja bem, eu separei aqui as provas de SpaceX de português de 2015 a 2018, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Essas são as matérias, basicamente, que caíram nas provas de 15 a 18. Observem que o período composto e o período simples é o que realmente mais cai. A quantidade de questões, 15 de período composto, 13 de período simples. Tá? O que eu entendo como período simples, basicamente, é todas as questões relacionadas a sujeito, função sintática, o emprego do se. Então, basicamente, a gente estuda tudo isso em período simples. Portanto, nós temos aqui a interpretação, toda e qualquer prova, geralmente tem lá 3 questões, 4 questões, interpretação total de 9, então por volta de 3 questões por prova, acentuação e ortografia. Então, juntando esses dois assuntos, tá lá, 8% da prova, basicamente 5 questões, ou seja, todo ano basicamente cai uma questão, ou de acentuação ou de ortografia. Literatura, nós temos aí 4 questões por prova, na verdade, se a gente pegar a parte de literatura, a literatura tem 4 questões, basicamente 3 a 4 questões todo ano também, então tem que ficar ligado, Aí entra outros assuntos de menor escala, verbo, o pronome, o que, basicamente, as questões sobre pronome, formação de palavra, vírgula, figuras de linguagem, fonética e crase, Então, quer dizer, o nosso foco aqui hoje, como uma aula de revisão para a prova, vocês irão fazer aí, o que eu escolhi para a gente trabalhar? A metade da prova, 50% da prova, já que nós temos um tempo restrito, então nós vamos dar uma olhada no período composto, no período simples, juntando com o quê? Então, se pegarmos aqui simples, composto e o quê, nós temos basicamente 48% da prova, ou seja, metade dela. Então, vamos focar nesse assunto, porque toda a prova, de 2015 para cá, são estes assuntos que têm realmente caído na prova. Então, 4 questões, 3 questões de prova só desse assunto. Então, você já sai na frente aí, em relação a esses quesitos. Então, o que, principalmente, eu vou destrinchar dentro do período simples e dentro do período composto. Tranquilo? Então, vamos lá, rapidamente, vendo todas essas situações aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma situação do merchandise, que nós temos aí, a partir aí, de fevereiro, nós vamos ter a turma da SpaceX e da AFA, essa turma exclusivamente, para esses 2 concursos, foco total na SpaceX e na AFA. A partir de fevereiro, nós temos o presencial. Além disso, já está disponível online também para vocês, então é só entrar no site, todas as informações estão lá, Liga para a gente, entra no site, mande lá a sua sugestão, sua dúvida, sua crítica, o que for, que nós vamos atendê-lo aí na maior rapidez possível aí, beleza? Então, a partir de fevereiro, fique atento, SpaceX e AFA, essa turma aí focada nesses 2 concursos, tranquilo? Então, vamos lá, tendência do período composto, como vimos, basicamente a metade da prova, período composto, período simples, e basicamente o quê? Então, o que eu coloquei aqui? Obviamente que vocês veem teoria o tempo todo, no curso inteiro. Então, minha proposta foi colocar frases para a gente analisar esse quê, e trazer toda a teoria em cima das frases rapidamente, já que é uma questão revisional. Então, tá lá. Os poucos que chegaram foram premiados. Então, nós temos basicamente aqui o período composto, já que eu tenho 2 verbos. Aqui nós temos uma oração e aqui a outra oração. Então, oração número 1, oração número 2, tá certo? Portanto, quem foram premiados? Os poucos. Então, esse que, na verdade, esses poucos é o sujeito de foram
premiados aqui. Então, vamos analisar esse que, né? Esse que, se for um pronome relativo, ele vai substituir o termo antecedente. Lembre-se que pronome relativo só ocorre depois de nome ou pronome, não é isso? Então, ele substitui o termo antecedente. Então, o que a gente faz para pegar a manha realmente? Tira o que, né? E coloca a expressão os poucos, já que ele vale essa situação. Ele vale aqui os poucos. Portanto, eu tenho que encaixar essa expressão aqui dentro. Os poucos foram premiados. Quem chegou? Os poucos chegaram, né? Então, deu para substituir, né? Observe que o verbo está no plural, porque os poucos também está no plural. Então, quer dizer, confirmamos o pronome relativo. E se confirmamos o pronome relativo, várias coisas acontecem a partir de agora. Primeiro, o que equivale aos poucos, vai ter a função sintática de sujeito, né? Então, a concordância está sendo respeitada aqui, beleza? E toda vez que apresenta um pronome relativo, ele abre um tipo de oração. Lembra que oração? A oração subordinada adjetiva, não é isso? Então, né, achou pronome relativo, achou oração subordinada adjetiva. E outra coisa, como ela não tem vírgulas, né, ela então é chamada de restritiva, tá certo? Então, analisando aqui essa frase, é um período composto, né, por subordinação, em que o pronome relativo exerce a função de sujeito dentro da oração que ele abre, e como ele abre uma oração adjetiva, ela não tendo vírgulas, ela vai particularizar, ela vai restringir, limitar. Portanto, restritiva. Agora, aqui já é diferente, olha só. Pediram-me que lesse a ata anterior, né? Então, separando as orações, nós temos aqui, né, do que para frente, e a outra aqui que nós chamamos de OP, a oração principal, né? Então, sempre vamos atrás do sujeito. Quem pedir alguma coisa, verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso, nós temos o famoso sujeito indeterminado. Então, se está com a terceira pessoa do plural, indeterminado, eu não posso mais ter a oração que funciona como sujeito. Então, eu vou buscar outra alternativa. Portanto, esse que, se for pronome relativo, ele vai retomar o nome antecedente. Mas, como disse, não há pronome relativo depois de verbo. Pronome relativo retoma nome, retoma pronomes. Então, não tem jeito de você, né, retomar o me ou retomar o pediram ali, tá certo? Então, eu vou analisar aqui a oração principal. O verbo pedir é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque você pede algo a alguém, não é isso? Então, você pede algo a alguém. Tudo bom. Eu vou pegar toda esta oração e vou transformar em um pronome. Vou transformar em isso. Então, pediram. Pediram o quê? Pediram isso. A quem? Aí a gente troca os pronomes oblíquos, né, por o menino, aquele velho macete de trocar por um substantivo masculino singular. Então, pediram o quê? Pediram isso. Então, aqui não tem preposição, objeto direto. Pediram o quê? Pediram isso. Pediram isso o menino ou pediram isso ao menino, né? Então, quer dizer, você pede algo a alguém. Portanto, apareceu a preposição. Logo, se é um termo que tem preposição, um verbo é transitivo direto e indireto, quer dizer que o me é o objeto indireto. Vamos aqui apagar, né? Apagamos foi tudo de uma vez. Mas vamos voltar aqui, analisando a oração, trocamos o isso, objeto direto, e o me seria o objeto indireto. Como a oração principal já tem o sujeito indeterminado e o verbo é transitivo direto e indireto, nós vimos que o isso ocorre como objeto direto e eu tenho o verbo, passa a ser uma oração subordinada, né? Como tem função de objeto direto, é uma oração subordinada substantiva. E a função dela vem agora, que é o objeto direto,
então chamado de objetiva direta, né? Então, quando tivermos uma oração subordinada substantiva, não podemos esquecer que esse que é justamente a conjunção subordinativa integrante, que no curso eu sempre chamo de CSI, né? Então, a conjunção integrante faz muita oposição em relação ao pronome relativo. Então, é essa briga entre a conjunção e o pronome relativo que você tem que atentar em relação ao que. Lembrando que o que tem 16 funções no português. E uma das mais cobradas são essas duas. A conjunção integrante, que abre as orações substantivas, e o pronome relativo, que abre as orações adjetivas. Beleza? Então, para a gente começar, eu queria falar um pouco dessas duas aqui, né, para você prestar atenção e não cair no conto do vigário aí em relação a essas conjunções. Beleza. Então, esta tela fala só dos pronomes relativos, tá certo? Então, por que eu voltei aqui no pronome relativo? Porque ele está perguntando, né, em várias provas, para você achar o que e achar a função sintática desse que. Né? Então, quer dizer, não é só achar o pronome relativo, é achar a função sintática que ele exerce na frase. Então, olha só, tudo o que fiz foi por você. Então, primeiro, você tem que identificar se realmente é um pronome relativo. Né? Separando as orações, ó. Tudo que fiz foi por você. Então, tudo foi por você. Tudo é um pronome indefinido. Então, o que pode ser um pronome relativo? Pode, porque pronome retoma nomes ou pronomes. Então, até a gente pegar a manha, o que a gente faz? Pega o nome antecedente ou o pronome e substitui pelo pronome relativo. Então, quer dizer que o pronome relativo tem a função, ou tem, né, a substituição da palavra tudo, ele vale tudo. Então, o que você faz? Vá à frase para você identificar onde entra e encaixa o tudo. Então, transferindo para cá, eu vou aqui no verbo para achar o sujeito. E o sujeito é quem? Eu. Eu fiz. Olha lá a desinência verbal. Eu fiz. Então, organizando a frase, tudo eu fiz, não, ficaria melhor. Eu fiz tudo. Não é isso? Então, quer dizer, se o eu é o sujeito, quem faz algo, faz alguma coisa, eu fiz o quê? Eu fiz tudo, quer dizer que esse que tem função de objeto direto. Tá vendo? Então, o pronome relativo substitui o pronome anterior, né? E dentro da frase que ele abre, lembrando, que frase que é esta? Oração subordinada adjetiva. Não tenho vírgulas, então ela é a restritiva. Beleza? Então, quer dizer, confirmamos o pronome relativo, confirmamos a oração que ele abre, adjetiva e restritiva, confirmamos a função sintática também. Tá vendo? Então, é isso que ele faz, nessa situação toda aí. Outra frase aqui. O que pedi, eles fizeram. Né? Então, muita gente esquece desse O aqui. Tá? Então, o cara, aquele ali é um artigo. Artigo, ele está antecedendo um substantivo. E ali não tem um substantivo. Né? Então, veja bem. O que pedi, eles fizeram. Separando as orações aqui. Ó. Né? Então, esse O não é um O simples. É um O pronome demonstrativo. Porque eu posso transformá-lo em um pronome demonstrativo. Aquilo, aquele, aquilo, isso. Né? Aquilo que pedi, isso que pedi. Então, esse que também pode ser um pronome relativo, porque ele substitui o nome ao pronome. Então, nós vamos tirar o que e colocar a palavra aquilo. Né? Então, observe o seguinte, olha a oração principal. Eles fizeram. Quem faz algo. Eles fizeram o quê? Eles fizeram aquilo. Então, este O é o objeto direto de fizeram. Né? Então, como esse que vale aquilo, eu vou agora observar como esta oração adjetiva, que também é restritiva, já que não tem vírgulas, né? Restritiva, qual a função sintática desse que? Então, você vai ao verbo e pergunte a ele, eu pedi. O sujeito está lá, e o culto, o desidencial, eu pedi o quê? Eu pedi aquilo. Então, esse que também
é o objeto direto de pedir. Então, as duas frases. Eles fizeram aquilo. Segunda frase, eu pedi aquilo. Beleza? Então, substitui o termo anterior. Vamos lá. A história que me contou é dolorosa. Então, o que é dolorosa? A história. Então, quer dizer que história é o sujeito de dolorosa. Tá vendo? Beleza. Se este que for pronome relativo, ele está depois de nome ou pronome. Então, ele está substituindo o termo antecedente aqui. Então, o que nós vamos fazer? Pegar aqui o que e vamos substituir para a palavra a história. A história. Então, eu tenho que encaixar a palavra a história aqui dentro, né? De qualquer maneira. Então, lembrando, né? A história é dolorosa. Ele contou, ela contou, né? Então, por quê? Quem conta, conta algo a alguém. Sujeito está oculto, já que está na desinência número pessoal aqui, ó, contou. Ele contou, ela contou. O verbo contar é considerado transitivo direto e indireto, porque quem conta, conta algo a alguém. Então, ele contou o quê? Ela contou o quê? Ela contou a história, objeto direto, né? Então, o que é o objeto direto? Ela contou a história o menino ou ela contou a história ao menino? Ao menino. Então, o me é o objeto indireto. Logo, nós confirmamos o pronome relativo com a função sintática de objeto direto, abrindo a oração subordinado adjetiva restritiva, porque não tem vírgulas. Beleza? Vamos lá, a outra lá. Ali está a fotografia a que me referi. Então, eu tenho aqui um A, né, que eu não sei o que é, né, e eu tenho a palavra fotografia, que é um substantivo, portanto, pode aparecer depois dele o pronome relativo, porque é um substantivo, mas vamos lá fazer o nosso processo. Pega o termo antecedente e projeta. Então, vou tirar esse que, e esse que vai virar a palavra a fotografia. Não é isso? Beleza. Então, não se esqueça que eu tenho outro A antes do A fotografia. Então, na verdade, se eu juntar esse A com esse A, daria até uma crasezinha aqui, né? Beleza. Então, de onde surgiu esse A? É isso que nós vamos ver aqui, porque esse A é uma preposição. Então, ali está a fotografia está ali, né? Referir. Quem que referiu? Sempre ache e busque o sujeito primeiro. Então, eu me referi, né? Já achei o sujeito, agora eu vou partir para o predicado. Eu me referi. Quem se refere a. Então, quer dizer que é um verbo transitivo indireto, né? Quem se refere a. Portanto, esse a está saindo aqui do verbo referir. Eu me referi a. Então, eu me referi o quê? Eu me referi à fotografia, né? Então, se o verbo é transitivo direto, exige a preposição, quer dizer que esse que também tem a preposição e é o objeto indireto de referir-se. Beleza? Logo, confirmamos o pronome relativo, a função sintática dele e, novamente, a oração subordinada adjetiva restritiva, já que não possui vírgulas aí. Beleza? Agora, a última aqui. As girafas que têm pescoço comprido alegram as crianças. Então, separar as informações, as girafas alegram as crianças. Se este que for um pronome relativo, ele vai substituir a girafa. Girafa é substantivo, então tem grande tendência que seja ali. Beleza. Então, eu vou tirar o que e vou escrever a palavra as, né? No caso, as girafas. Está no plural, então tem que ficar também no plural. As girafas, né? Portanto, vou na frase achar o sujeito. Quem tem pescoço comprido? As girafas têm pescoço comprido. Girafa está no plural. Observe que o tem também está no plural devido ao acento circunflexo. Logo, nós temos a concordância perfeita. Então, esse que vai ter valor de sujeito. Agora, qual a diferença desta frase para as demais?
A questão da vírgula. Aqui, ó. Ou seja, é uma informação que não está restrita a uma girafa, né? Uma característica, né, peculiar da girafa é ter o pescoço comprido. Então, isso é uma situação generalizante. Ela serve para todas as girafas que têm o pescoço comprido, não para uma. Portanto, por que nós temos que chamar a atenção aqui? Porque agora abriu uma oração subordinada adjetiva, mas ela tem vírgulas. Se tem vírgula, ela é considerada a explicativa. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Por quê? Né? A SpaceX vai perguntar a você. Né? Eu quero ali a oração que dá a ideia de explicação. E a explicação é adjetiva e explicativa. Né? E a diferença entre a restritiva e a explicativa, basicamente, é a questão da vírgula. Né? As restritivas ocorrem mais, as explicativas menos. As restritivas limitam, as explicativas generalizam. Então, ela serve basicamente para todos os elementos ali. Tá certo? Então, quer dizer, não se esqueça dessa situação. Pronome relativo abre a oração adjetiva. Tranquilo? Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Bom, vamos à nova tela aí. Bem, continuando então a questão do período composto. Então, a questão das adjetivas, vimos lá, né? Vamos dar uma olhada nas substantivas também, que caem bastante, né? Tá lá, deixei já na marcação em verde as orações, tá certo? Bem, então veja lá. Esperamos que a prova seja anulada, né? Então, a questão é o seguinte, já está separada aqui a oração principal da oração subordinada, beleza? Bom, não posso falar que é pronome relativo porque está depois do verbo. Então, depois do verbo, pronome relativo não retoma verbo. Pronome relativo retoma nome ou pronome. Então, basicamente, descartamos ali o pronome relativo. Né? Então, vamos analisar a oração principal e sempre buscamos imediatamente, para qualquer análise sintática, o sujeito. Sempre buscamos o sujeito, tá certo? Primeira coisa. Nós esperamos. Então, quem espera, espera algo, espera alguma coisa. Espera o quê? É um verbo transitivo direto. Né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar a oração e trocar por um pronome. Por quê? Porque sabemos que o pronome substitui o nome. Logo, se ela for substantiva, ter valor de substantivo, ela pode ser substituída por um pronome. Então, vamos ver a função sintática do pronome. É a mesma função sintática da oração. Nós esperamos isso. Quem espera, espera algo. Esperamos o quê? Esperamos isso. Então, isso encaixaria no lugar do objeto direto. Logo, toda a frase também o é. Então, esperamos o quê? Que a prova seja anulada. Tem o verbo, né? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E, obviamente, como é uma oração subordinada substantiva, nós temos aí, né, o famoso CSI Miami Beach. Não é isso? Ou seja, conjunção subordinativa, né? Conjunção subordinativa integrante, o famoso CSI. Já a segunda oração, ó, estava convencido de que era importante. Né? Então, separando, nós temos aqui a oração principal, a OP. Né? Observe que o verbo está na terceira pessoa do singular, então pode ser que eu tenha aqui um sujeito, né, oculto ou sujeito desinencial. Então, ele estava convencido. Né? Eu sei que convencido é ele, porque se fosse ela, seria ela estava convencida. Tá certo? Então, eu tenho aqui um sujeito desinencial, ele estava convencido. Bem, qual o estado dele? Convencido, convencida. Menino convencido, menina convencida. Então, quer dizer que eu tenho o sujeito desinencial, um verbo de ligação, e imediatamente a esse verbo ligação aparece o que chamamos de predicativo do sujeito. Tá certo? E, geralmente, os predicativos do sujeito, na sua grande maioria, vamos dizer assim, são formados por adjetivos. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui, né, a oração e vamos transformar em um pronome. Transformar em isso.
Logo, ele estava convencido isso, não, ele estava convencido disso. Não se esqueça da preposição. Então, quando cair preposição, né, a gente tem que tomar cuidado. Ó. Pode ser objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adverbial de juntos adverbiais, são funções sintáticas que têm, né, a preposição como obrigatória, vamos dizer assim. Então, estava convencido de quê? Estava convencido disso. Quem completa adjetivo com preposição é o complemento nominal. Mas como eu tenho verbo, passa a ser uma oração. Logo, a oração subordinada, substantiva, completiva nominal, lembrando que a preposição é obrigatória. Então, estava convencido de quê? Convencido disso. Não pode ser um pronome relativo, porque o pronome relativo não retoma adjetivos. O pronome relativo só retoma nomes ou pronomes. Tranquilo? Logo, quer dizer que este que é o CSI Miami, conjunção subordinativa integrante. Beleza? Bom, Hélio se queixava de que não tinha amigos, né? Então, vou separar as orações, aqui é a oração principal, vou no verbo achar o sujeito. Quem se queixava de alguma coisa? Hélio. Então, Hélio é o sujeito simples, portanto, né, eu já tenho sujeito, não pode ser a subjetiva, né, que tem função de sujeito. Portanto, eu vou transformar a oração subordinada em um pronome. Não podemos esquecer que tem preposição, né? Então, na verdade, ficaria o quê? Ficaria o disso. E eu vou lá ver a transitividade do verbo, já que achei o sujeito. Quem se queixa de algo, se queixa de alguma coisa, se queixa de quê? Né? Portanto, Hélio se queixava disso, tá certo? Portanto, cuidado para não confundir a completiva nominal, que completa nome, com a objetiva indireta, que completa verbos transitivos indiretos. Ambos exigem a preposição, que é obrigatória, só que um está depois de verbo, outro está depois de nome. Então, ele se queixava de quê? Disso. Como eu tenho verbo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, introduzida pelo CSI Miami Beach, que é a conjunção subordinativa integrante. Lembrando, então, que as conjunções integrantes abrem as orações subordinadas substantivas, tá certo? Bom, a outra aqui, ó. O certo é que muitos o apoiaram, né? Então, vou separar aqui na conjunção, né? Observar a minha oração principal e vejo que minha oração principal apresenta sujeito, o certo, né? É, verbo ser, é um verbo de ligação. Portanto, vou pegar a oração e transformar em um pronome. O pronome isso, por exemplo. Ficaria como? Né? O certo é isso. Olha lá. Logo, se eu tenho sujeito, se eu tenho verbo de ligação, imediatamente ao verbo de ligação aparece o que chamamos de predicativo do sujeito. Tá certo? Portanto, eu tenho verbo, apoiariam. Logo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa, introduzida pelo CSI Miami Beach. Conjunção subordinativa integrante. Tá vendo? Então, elimina o pronome relativo, depois de verbo, depois de verbo, depois de adjetivo, depois de verbo. Então, é esse que você vai ter que começar a raciocinar. Pronome relativo não aparece depois de verbo, basicamente. Não? Ele não consegue substituir o verbo, ele substitui nome ou pronome. Bom, é importante que meditemos. Essa é uma das mais difíceis que nós temos aqui. Por quê? Né? Porque eu vou na oração principal e sempre que vou na oração principal, eu sou obrigado a achar o sujeito. O sujeito é a primeira coisa que buscamos sempre. Tá? Então, você começar uma análise sintática, vá atrás do sujeito. Então, é importante. A pergunta para achar o sujeito. O que é importante? Né? Então, vou transformar a oração em um pronome. Isso. Ficaria como?
É importante isso ou isso é importante? Eu colocaria o isso aqui, ó. Isso é importante. Então, o que é importante? Que meditemos. Isso é importante. Portanto, isso é o sujeito. A oração principal tem um verbo de ligação. E, imediatamente ao verbo de ligação, nós temos um predicativo do sujeito. Mas o sujeito ele está na forma de oração. Né? Então, chamamos de sujeito oracional. E o sujeito oracional tem um nome: oração subordinada substantiva subjetiva. Né? Subjetiva é justamente o sujeito oracional introduzido pela conjunção subordinativa integrante. Né? Então, isso é importante. Né? Ela é subjetiva. A primeira que você tem que descartar é a subjetiva. Você deve, primeiramente, tentar achar o sujeito rapidamente, o sujeito da oração principal. Faça isso sempre. Ache o sujeito da oração principal. Só depois que você achar o sujeito é que você vai partir para o predicado. Beleza? Bom, só me faltava isto, ou seja, isto faltava a mim, isto faltava ao menino. Né? O que me faltava? Isto é o sujeito. Tá certo? Então, quer dizer, por que se usou isto? Porque o isto, a informação, vem depois dele. O isso, a informação, vem antes. Então, como eu não sei o isto, eu não sei a informação estar por vir, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o isto e vou explicar o que é o isto. Que ele perdesse as cópias. Né? Então, quer dizer, né, eu estou aqui fazendo um comentário, uma explicação, desenvolvimento de um termo anteriormente citado. E essa questão de explicar, de ampliar, de desenvolver o significado, trata-se, né, de um aposto. Então, isto, só me faltava isto. O que é o que me faltava? Que ele perdesse as cópias. Oração subordinada, substantiva, apositiva, introduzida pela conjunção subordinativa integrante. Lembrando, as apositivas só ocorrem depois de dois pontos ou entre vírgulas aqui. Tá certo? Então, quer dizer, esta tela está resumindo para a gente, né, as conjunções integrantes que abrem as orações subordinadas substantivas e a classificação sintática de todas elas. Tá? Há só o que pode abrir as orações subordinadas substantivas? Não. O se também pode, né? Pronomes interrogativos, advérbios interrogativos, como o corpo, o quem, o qual, também podem fazer isso aí. Né? Mas são substantivas aquelas que podem ser substituídas por pronome, aquelas que exercem a função de substantivo. Beleza? Então, ao mesmo tempo aqui, fizemos a análise do período composto subordinado por substantivos, né? Fizemos a análise da conjunção integrante e também a análise do pronome relativo. Beleza? Então, toda essa teoria aí, nós repassamos aqui rapidinho, tá? Lembrando que nós estamos aí fazendo apenas uma revisão, que os detalhes de toda essa matéria foram dados em sala de aula, né? Bem, mais um que para nós, né, para a gente resolver aí, ó. Diga a verdade que é melhor, né? Olha o que de novo aí, né? Diga a verdade que é melhor. Então, preste atenção. Primeiro, né, observe esta oração em que eu tenho aqui um verbo no imperativo. Tá? Então, quando ocorre isso, nós já temos uma certeza. Quando aparece um verbo no imperativo, obrigatoriamente, depois desse imperativo, vem a explicação. Né? Então, diga a verdade. Por quê? Porque é melhor. Então, quando vem a ordem, depois vem a justificativa, a explicação. Portanto, nós temos aqui uma oração, oração coordenada, neste caso, assindética, porque trata-se agora de período coordenado. Né? E outro detalhe, observe aqui a vírgula. É obrigatório a vírgula nas orações coordenadas sindéticas, basicamente acentuando o i e o nem e o ou. Todas as outras conjunções coordenativas, são obrigadas a vírgula. Então,
Esse que, na verdade, poderíamos trocar por pois, ou poderíamos trocar por porquê. Diga a verdade, pois é melhor, porque é melhor. Então, quando vier a ordem, depois vem a explicação. Só que nós temos agora uma oração coordenada sindética explicativa. Tá certo? Então, que é melhor, porque é melhor, pois é melhor, é a justificativa, é a explicação do termo antecedente. Tranquilo? Então, não se esqueça desse detalhe aí. Correu tanto que ficou suado, né? Então, quer dizer, eu tenho aqui uma oração principal, né? E eu tenho aqui uma oração subordinada. Então, o que a gente tem que observar aqui? Né? Tanto que, tal que, tamanho que, de modo que, de sorte que, né? E outro detalhe, o que acontece primeiro? O que acontece depois, né? Então tá lá, suado, o suor, ele vem antes ou vem depois de correr, né? Obviamente, pelas leis da natureza, você sua depois que você corre. Então, na minha oração principal, eu tenho o verbo correr. Então, eu tenho a corrida, né? Ou seja, a corrida é justamente a causa, né? O suor vem depois da corrida. Então, é justamente a consequência, né? Logo, né, eu tenho que analisar aquela que vem com a conjunção, né? E a causa e a consequência, nas orações subordinadas adverbiais, elas sempre estarão juntas, sempre. Agora, o que você vai analisar é onde está a conjunção, se no lado da causa ou se no lado da consequência. Porque a lei da natureza nunca vai mudar. A causa vem sempre antes do que a consequência, isso é óbvio, tá certo? Portanto, ele correu tanto, mais tanto, né? De modo que, de maneira que ficou suado. Então, o suor só pode ocorrer depois da corrida, tá certo? Logo, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial consecutiva. E, obviamente, nós temos aqui uma conjunção subordinativa consecutiva também. Tranquilo? Então, né, a causa e a consequência andam juntas. A causa, se vier na oração principal, a consequência vem na subordinada. E, obviamente, o contrário também vai ocorrer aqui. Ó. Não fui lá que estive doente. Né? Quer dizer, a oração principal está aqui. Ó. Eu não fui lá. Né? Que estive doente, ou simplesmente porque estive doente, pois estive doente. Então, o que acontece primeiro? Né? Eu estar doente ou eu não poder ir lá? Né? Então, primeiro, eu estou doente. Obviamente, estando doente, né? A causa para não ir lá é estar doente, ela vem primeiro. Logo, esse que tem valor de porquê, né? Indicando causa, né? A doença é a causa e a consequência está lá. Temos a oração subordinada adverbial causal. Tá? Então, a causa e a consequência sempre andam juntas, tá? Não esqueça disso, sempre andam juntas aqui, beleza? Então, aqui, esses ques, né? A oração coordenada, que vem no imperativo, causa e consequência andam sempre juntas. Mas lembre-se, né? O que acontece primeiro, a causa e a consequência depois. Elas, né, estão juntas, só que uma fica na oração principal e outra na oração subordinada. Vamos à outra tela aqui. Outra tendência importante, né, na prova da SpaceX, no período composto, são as orações subordinadas adverbiais. Tá? E o que chama a atenção nas adverbiais, nas provas, são as orações reduzidas. Então, fiquem atentos nas orações reduzidas, porque elas são um pouco mais difíceis, porque não tem conjunção. Né? Então, a ausência da conjunção faz com que você tenha, né, que desenvolver melhor a frase. Então, qual que é o macete das orações reduzidas? Tentar colocar uma conjunção, porque você classificando a conjunção, basicamente você classifica a oração inteira, ok? Olha lá. Por serem apressados, fizeram um péssimo trabalho. Então, já está sublinhado
a oração, né, subordinada. Então, quer dizer que aqui é a oração principal, a oração adverbial, né, esta aqui, reduzida de infinitivo, né, está o infinitivo pessoal, o infinitivo conjugado, né? Por que eu sei? Porque a vírgula também me indica que é uma situação da oração, né, adverbial estar antecipada à oração principal, a vírgula obrigatória. Então, quer dizer, eu já tenho uma preposiçãozinha aqui que eu posso usá-la. Por, junto com o que, vira por quê. Não é não? Então, é verdade, você já poderia pegar aqui o por e usar aqui como ser o porquê. Inverte a frase, colocando na ordem direta, oração principal subordinada, e coloque o porquê. Fizeram um péssimo trabalho porque foram apressados. Né? Já que foram apressados, uma vez que foram apressados, né, porque foram, como foram apressados, fizeram um péssimo trabalho. Então, o que aconteceu primeiro? Foram apressados. Qual a consequência? Um péssimo trabalho. Então, como a oração reduzida, né, está no apressar, né, nos apressados, está na causa, ela é considerada uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Beleza? Então, lembre-se, nas reduzidas, colocar uma conjunção para você perceber a ideia. Tá certo? E, como o porquê da ideia de causa, ela é causal. Né? Então, fizeram um péssimo trabalho porque foram apressados. Apesar de sentir medo, não fugiu. Então, nossa oração principal está aqui, né? Lembrando que a subordinada adverbial antecipada, a oração principal, vírgula obrigatória, e eu tenho essa locução prepositiva aqui já, ó, apesar de, né? Então, quer dizer, já tem a locução prepositiva, é só colocar, então, o que e conjugar o verbo, porque o verbo está no infinitivo, né? Então, quando você coloca o que, você tem a oração desenvolvida, né? Quando você não tem o que, você tem a oração reduzida. Então, apesar de que sentisse medo, né? Mesmo que sentisse medo, por mais que sentisse medo, ainda que sentisse medo, embora sentisse medo, não fugiu. Então, vamos ver a quebra da lógica. Se, né, eu sinto medo, eu fujo. Essa é a lógica. Eu sinto medo, eu fujo. Só que ele contrariou a lógica. E essa contrariedade da lógica é justamente o que chamamos de concessão, né? Então, quer dizer que ela é concessiva. Ele não fugiu, embora sentisse medo, por mais que sentisse medo. Então, troque por uma conjunção e observe a relação de sentido. Então, ele não fugiu, estava com medo. Né? A tendência é fugir quando você tem medo. Isso aqui foi contrariado. Contrariedade na adverbial é concessão. Portanto, ela é concessiva. Não saía sem pedir licença. Então, quer dizer, né? Ele não saía, ela não saía sem pedir licença. Oração principal. Observe que eu não tenho vírgulas, porque estamos na ordem direta. A oração adverbial vem depois da preposição, depois da oração principal. Né? Então, não saia sem pedir licença. Então, quer dizer, qual a condição para sair? Se pedir licença. Se não pedir, não pode sair. Então, não saia, né? Não saia sem que pedisse, ao menos que peça. Né? Então, quer dizer, se pedir licença, não saia. Então, a condição para sair é pedir licença. Portanto, nós temos aqui uma reduzida condicional, né? Reduzida também de infinitivo. Beleza? Então, não saia, né? Não saia sem que peça, a menos que peça licença. Condição. O exame foi difícil, a ponto de provocar revolta dos alunos. Né? Então, quer dizer, a ponto de, também uma locução prepositiva, que é a ponto de, e a oração está reduzida de infinitivo. Logo,
a minha oração principal está aqui, ó. O exame foi difícil a ponto de provocar revolta nos alunos. Então, o que aconteceu primeiro? O exame ser difícil ou a revolta dos alunos? Então, quer dizer, os alunos se revoltam porque o exame foi difícil. Então, o exame difícil é a causa, né? Só que o exame for difícil está na oração principal, né? Então, se aqui é a causa, o que acontece primeiro, aqui vai ser a consequência, porque a revolta justamente vem depois da prova. Logo, nós temos aqui a oração adverbial consecutiva reduzida de infinitivo, né? O exame foi tão difícil, que provocou a revolta dos alunos, né? De maneira que provocou a revolta dos alunos. Então, lembre-se de que a causa e a consequência sempre andam juntas, né? Você vai analisar onde está o verbo, né? No infinitivo ou onde estiver a conjunção, que neste caso veio aqui uma locução prepositiva, ok? Bom, Maria Clara acordou de seu sonho para encarar a realidade. Então, nós temos aqui, né, Maria Clara acordou de seu sonho, oração principal, né? Então, ela acordou do sonho para quê? Qual o objetivo, né? O que ela queria? Ela acordou para fazer o quê? Né? Quer dizer, qual que é a finalidade para ela acordar ali? Né? Para encarar a realidade. Então, para já tem a preposição, está aqui no infinitivo. Aproveite a preposição e coloque o quê? Para quê? Né? A fim de quê? Logo, Maria Clara acordou do seu sonho, né, para encarar a realidade, a fim de encarar a realidade. Logo, nós temos aqui uma reduzida de infinitivo que dá a ideia de finalidade. Então, ela é final. Olha que beleza aí, né? Para que encarasse a realidade, a fim de encarar a realidade. Tranquilo? E depois aqui, ó, ao começar o século, ainda éramos um satélite da França. Então, quer dizer, né? A oração principal daqui, ó, nós éramos ainda um satélite da França ao começar o século. Então, observe que nós temos aqui também o verbo no infinitivo, né? Não tem conjunção, aqui é uma combinação de preposição e artigo, né? E podemos colocar com conjunção aqui, né? Assim que, ou quando, ou logo que, ou quando começamos o século, logo que começamos o século, assim que começou o século, ou seja, né, nós éramos um satélite quando começou o século. Logo, nós temos aqui uma ideia de tempo. Então, nós temos aqui a oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Tá? Então, deu uma repassada aqui nas orações adverbiais reduzidas de infinitivo. Mas nós temos as demais, as de gerúndio e também as de particípio, tá certo? Então, vamos dar uma olhada em todas elas aqui. Olha lá. Estando com medo do diretor, pediu demissão do cargo. Então, lembre-se de que aqui a oração principal, nós temos aqui uma oração reduzida, de gerúndio, não tem conjunção. A oração está invertida, porque a vírgula me indica isso aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Troca de lugar, a principal com a adverbial, a subordinada, e coloque a conjunção e modifique o verbo. Ou seja, ele pediu demissão do cargo. Por que ele pediu demissão do cargo? Porque estava com medo do diretor. Então, o que acontece primeiro? Estar com medo ou pedir demissão? Né? Então, primeiro, eu estou com medo. Né? A consequência dessa situação é pedir demissão. Logo, se nós colocamos, então, o porquê, né? E modificamos o verbo, nós temos aqui uma ideia de causa. Então, ela é causal, olha lá. Ele pediu demissão do cargo porque estava com medo do diretor. Logo, né, lembre-se de que a causa e a consequência nunca vão mudar a situação do que vem antes e do que vem depois. Tá certo? Então, causa e consequência sempre juntas. Você tem que identificar o que vem primeiro.
né? E o que vem depois. E onde está a conjunção ou a oração reduzida, beleza? Sendo rico, mentiu que era pobre, né? Então, quer dizer, sendo rico, mentiu que era pobre. Novamente, a oração deslocada, que aqui é a oração principal, aqui é a oração, né, em relação ao gerúndio ali. Ele mentiu que era pobre, sendo rico. Então, houve uma certa contradição, né, uma certa oposição de ideias ali. Então, quer dizer, qual é a ideia que dá, né, de contrariedade nas orações subordinadas adverbiais? A concessão. Quer dizer, embora fosse rico, por mais que fosse rico, ainda que fosse rico, contanto que fosse rico, né? Então, quer dizer, conquanto, né? Conquanto fosse rico, apesar de ser rico, por mais que fosse rico, se bem que todas essas conjunções caberiam, né? Então, simplesmente troca por embora. Embora fosse rico, mentiu que era pobre. Mentiu que era pobre, apesar de ser rico. Então, nós temos aqui uma concessão, né? Reduzida de gerúndio, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio, né? Bom, havendo demanda, haverá produção maior, ou seja, observe na oração principal que o verbo está no futuro, né? E o verbo estando no futuro, basicamente a situação ainda não aconteceu, obviamente, né? Então, qual que é a possibilidade? Uma possibilidade de condição. A condição, ela joga geralmente a ideia para o futuro, né? Ou seja, né, havendo demanda, olha aqui, ó, reduzida de gerúndio, ou seja, haverá produção maior se houver demanda, né? Então, quer dizer, caso haja demanda, né, se houvesse demanda, né, a não ser que tenha demanda, logo nós temos aqui uma ideia de condição, beleza? Tá certo? Então, haverá produção se houver demanda. Então, a questão é de futuro. Ela não aconteceu, por isso os verbos ali no futuro. Acabando a aula, iremos à festa. Então, novamente, uma oração reduzida de gerúndio, né? E nós temos uma ideia nítida aqui de tempo, né? Nós iremos à festa. Nós iremos à festa quando, né? Faça as perguntas para achar o de verbo. Nós iremos à festa quando? Quando acabar a aula. Assim que acabar a aula. Logo que acabar a aula. Então, aqui nós temos uma ideia de tempo. Ela é temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Beleza? Então, reduzidas de gerúndio. Vamos dar uma olhada nas reduzidas de particípio, né? Então, aqui, vamos para lá. Reduzida agora de particípio. Olha lá. Acabada a aula, fomos ao clube, né? Então, observe que as orações, né, estão sempre aí, vamos dizer assim, invertidas, né? Ou seja, antecipadas à oração principal. Então, acabada a aula, fomos ao clube. Então, nós fomos ao clube quando? Logo que, depois que, assim que acabou a aula. Então, reduzida de particípio. Olha a concordância nominal aqui, não se esqueça, né? Porque está no particípio. O particípio ele faz a concordância, no caso da voz passiva, né? Acabada a aula, acabadas as aulas, né? Então, quer dizer, assim que, logo que. Então, a questão é de tempo. Então, ela é temporal. Logo que acabou a aula, assim que acabou a aula, fomos ao clube. Amargurado, querer suicidar-se, né? Então, amargurado, observe aqui, ó, esse particípio aqui, né? Então, particípio do verbo amargurar, tá certo? Então, ele queria suicidar-se, né? Agora, o que acontece primeiro? Ele estar amargurado ou ele querer se suicidar, né? Então, primeiro vem a amargura, depois é que vem a ideia de suicídio, né? Então, quer dizer, na oração principal, né, está a consequência, porque ele quer se suicidar porque ele está amargurado. Então, aqui,
caberia a conjunção porque, né? Já que estava amargurado, uma vez que estava amargurado, visto que estava amargurado, como estava amargurado, queria suicidar. Então, inverta a frase e coloca o porquê. Ele queria suicidar-se porque estava amargurado. Então, nós temos aqui uma ideia de causa. Então, subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Né? Advertido do perigo, continuava lutando. Então, quer dizer, né, ele continuava lutando, né, advertido do perigo. Então, quer dizer, se eu sou advertido, se me falam que há perigo e eu continuo, eu estou contrariando a lógica. E essa contrariedade da lógica, já sabemos, é a concessão. Né? Então, advertido, isto é o particípio do verbo advertir. Então, ele continuava lutando, né? Apesar de que fosse advertido, mesmo sendo advertido, embora fosse advertido do perigo, ainda que fosse advertido do perigo, ele continuava lutando. Portanto, nós temos aqui a ideia de concessão, ela é adverbial concessiva. Lembra dessa, né, contrariedade que a concessiva nos gera aí, beleza? Aceita as condições do contrato, estaríamos fracassados, né? Então, aqui, ó, aceitas as condições do contrato, estaríamos fracassados. Observe que o verbo também está no futuro aqui, ó. Né? Nós estaríamos fracassados. Aceitas as condições do contrato. Então, quer dizer, estaríamos, da ideia de futuro. Então, o que deve acontecer para eu estar fracassado? Né? Se aceitar as condições do contrato. Então, quer dizer, né? Então, eu tenho ali uma condição. Se ele aceitar, né, caso ele aceite, desde que ele aceite, a não ser que ele aceite as condições do contrato, estaríamos fracassados. Né? Então, quer dizer, se a gente coloca a conjunção se, né, quer dizer que a ideia é de condição. Então, ela é condicional. Beleza? Portanto, galera, fique atento aí, né? Fique atento às questões, né, das subordinadas adverbiais reduzidas, de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Tá? A prova não vai te dar a conjunção. Você que vai ter que avaliar, você que vai ter que colocar a conjunção adequada para que você entenda esse processo, né? Qual que é a relação semântica entre as orações. A conjunção ajuda demais a gente a enxergar isso, mas tem hora que a conjunção não vem, ela vem reduzida. Então, você que deve colocar a conjunção e conjugar o verbo, beleza? Vamos para outra parte, então, aqui da ideia do período composto. Bem, finalizando, então, a questão do período composto e também a questão do que, como eu disse, né? Dê uma olhada aqui nessas frases que estão, né, com o vermelho aqui. Ó. Que lindos são aqueles olhos. Então, com frequência, a SpaceX pergunta sobre as funções sintáticas ou morfológicas do que. Beleza? Então, aqui nós temos um panorama. Vimos muito agora, né, os tipos de conjunções que o que pode ser, né, o pronome relativo e algumas funções sintáticas dele. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Que lindos são aqueles olhos. Na verdade, aqueles olhos são lindos. Né? Observe que os olhos é o substantivo. Qual que é a qualidade desses olhos? Né? A qualidade deles são lindos. Então, lindo é adjetivo, os olhos lindos. Ou seja, quem modifica, quem intensifica, né, o adjetivo é o advérbio. Portanto, quando você trocar o que por quão, né, ele estiver ligado a um adjetivo, quão lindos são aqueles olhos. Aqueles olhos são muito lindos, são extremamente lindos. Então, você vai ter o que com a função morfológica de advérbio, né? E a função sintática de adjunto adverbial. Beleza? Então, como achar um que com função morfológica de advérbio? Quando você puder trocar por quão e estiver ligado ou modificando um adjetivo. Quão lindo são aqueles olhos, beleza?
Há dias que não o vejo, né? Então, quer dizer, esse haver aqui é o haver no sentido de faz, né? Então, faz dias que não o vejo. Vamos inverter a frase, colocar na ordem direta e vamos tirar o quê? Olha só, eu não vejo faz dias. Eu não vejo faz dias. Então, eu não preciso desse quê. Não precisando desse quê, é chamado de partícula expletiva ou partícula de realce, né? Quer dizer que ele não vale nada para a frase, ele pode ser retirado sem nenhum prejuízo. É muito comum também esse que está ligado naquela expressão, né? Naquela expressão é que. Ah, eu é que não vou fazer isso. Eu é que não vou. Eu não vou fazer isso. Então, esse é que pode ser retirado como o que também. Chamado, então, partícula expletiva ou realce. Temos que fazer algo que resolva o problema, né? Temos que fazer algo, esse que você vai trocar por de. Temos de fazer algo, que é a forma mais erudita, o que é a forma mais coloquial. Então, temos de fazer algo, quer dizer que esse que é uma preposição, né? Você trocou o que por de. Ele vem geralmente nessas locuções verbais aqui. Temos que começar, né? Temos que fazer, temos que cantar. Então, temos de, troca por preposição. Agora, novamente, temos de fazer algo que resolva o problema. O que vai resolver o problema? Algo resolve o problema. Então, isso aqui é um pronome relativo, que já vimos aí. Ele substitui nomes ou pronomes, termos antecedentes e projeto. Então, quer dizer, né, ele é o sujeito de resolve. Algo resolve o problema, pronome relativo aqui. Que coisa feia, menino, né? Então, deveria ter aqui uma exclamação, já que tem essa possibilidade aqui de sentimento, né? Então, observe que aqui é o substantivo, né? E aqui é o adjetivo. Que coisa feia. Ou seja, vamos trocar por quanto, ou no caso aqui, quanta, né? Quanta coisa feia, né? Então, eu não sei a quantidade dessa coisa feia. Então, quanta coisa feia. Quer dizer, eu não sei quanto. Então, isso é um pronome indefinido, né? Eu tenho aqui, né, um pronome indefinido. Eu não sei quanto é isso aí, né? Quanta coisa feia, né? Portanto, por que eu sei que é pronome indefinido? Porque está ligado a um substantivo, né? O pronome, ele acompanha o substantivo. E, neste caso, dá essa ideia de definição. Quanta coisa feia. Beleza? Então, nós vimos aqui as tendências do período composto, né? E também algumas funções morfológicas em relação ao que. Tranquilo? Então, lembre-se, diga isso aí, juntando o que? Juntando o período composto, é, né, uma coisa de 30% da prova. Né? Então, é uma matéria que realmente cai, ela despenca. 2, 3 questões da prova só falam desse tipo de situação ali. Tá certo? Então, eu quero o sucesso de vocês ali. Bom, vamos para uma outra parte. Lembrando, então, que nós temos também, né, uma turma focada, direcionado para a ESA. Né? Então, a partir aí de fevereiro também, né? Então, nós temos uma turma, né, bacana, toda ela focada, os professores, o material, né? E esse curso também está disponível online, prontinho para vocês lá adquirirem. Quem não puder, né, vir no presencial, tem essa possibilidade também da mesma qualidade do curso online, né? E além do curso online, você tem a possibilidade de mandar as suas perguntas pelo nosso portal e os professores imediatamente respondem sua dúvida ali, né? Então, essa interação é muito importante para você. E, obviamente, o Brasil, esse país continental, né? Cada um no seu canto, às vezes o transporte ele é caro, né? Às vezes o lanche atrapalha também. Então, na comodidade da sua casa, você vai ter a mesma qualidade do presencial aqui no curso da ESA, beleza? Então, uma sala exclusivamente, o foco totalmente voltado para a ESA e aguardando vocês a partir de fevereiro. Mas entra no site lá, que todas as informações estão disponíveis para vocês, beleza? Bom, vamos para a outra tendência, que é o período simples, tá certo? Passamos lá
no composto, vamos ver o simples. E o que eu vejo bastante no período simples, na percepção que eu tenho das provas da SpaceX, né? Lembrando que eu já estou bastante tempo aqui, né, no Sempre concurso, sempre tem uma história aí de mais de 20 anos, né? Então é uma escola que está preparada para atender. Eu basicamente estou aqui há 18 anos. Então o que eu vejo na SpaceX no período simples? Sujeito. Eles batem demais na questão do sujeito. Tá? Então, o sujeito simples, composto, oração desse sujeito, sujeito paciente. Então, a questão, analisa o sujeito é o início do período simples, o início da análise sintática. Sem que você identifique o sujeito, sem que você classifique o sujeito, você vai ter sérios problemas onde? Lá na concordância verbal também. Né? Então, quer dizer, uma matéria está ligada à outra. Não reconhece o sujeito, vai ter problema em concordância verbal. Tá? Então, vamos dar uma olhada no sujeito. E eu trouxe aqui, juntamente com o sujeito, a questão do se. Tá? Então, o que e o se são duas partículas bem trabalhadas na prova da SpaceX. Então, vou juntar o assunto do período simples e trazendo a voz passiva também, e o sujeito determinado, e os pronomes reflexivos aqui para a gente analisar. Bom, então, a questão do sujeito. Eles se abraçam, período simples, porque só tem um verbo neste caso. Então, eu vou ao verbo e faço aquela velha perguntinha. Quem se abraça? Né? Quem se abraça? Eles. Então, eles é um núcleo, então, o núcleo do sujeito simples. Né? Então, eles se abraçam. E você achou o sujeito, o que sobrou é o predicado. Né? Então, eu só posso partir para o predicado se eu analisar o sujeito. Então, achei o sujeito simples, vou para o predicado. Quem abraça, abraça algo, abraça alguém, abraça alguma coisa. Então, esse se nós podemos trocar por o menino. Por que podemos trocar por o menino? Porque é um pronome oblíquo átono. Né? E os pronomes oblíquos átonos eu posso trocar por um substantivo, né, masculino singular, para ver a transitividade. Então, se eu falo assim, eles abraçam o menino, quer dizer que esse se, morfologicamente, vamos colocar para cá, morfologicamente, esse se é um pronome reflexivo. Né? E sendo um pronome reflexivo, ele exerce função sintática. O pronome reflexivo exerce a função de sujeito do infinitivo, objeto direto e objeto indireto. Neste caso, como o verbo é transitivo direto, eles abraçam o menino. Então, esse se é um pronome reflexivo com função de objeto direto. Então, a gente já aproveita o exercício todo e já fala das ações, das funções sintáticas do período simples ali. Né? Fala-se muito. Então, nós vamos pegar aqui duas coisas. Né? O se, né? Colocar aqui, ó, índice, né, de indeterminação do sujeito. Né? Versus quem? Versus voz passiva sintética. Né? Então, voz passiva. Tá certo? Então, aqui o meu sujeito é indeterminado. Ali meu sujeito é determinado. Então, o que acontece? Olha só os verbos. Verbo intransitivo. Verbo transitivo indireto. Verbo de ligação. Esse verbo obrigatoriamente deve ficar na terceira do singular e ele traz justamente o se. Né? Então, esse é o sujeito indeterminado. Né? Na voz passiva, eu tenho o verbo transitivo direto, mais o se apassivador. Aqui pode ficar no singular ou no plural, depende do sujeito. Então, analisando aqui, ó, fala-se muito. Quem que fala muito? Então, eu vou fazer a pergunta, quem que fala muito? Não sei. Alguém fala muito, mas eu não sei quem. Logo, né, eu tenho aqui o verbo intransitivo. Ele fala, fala. Fala quanto? Muito. Muito é o adjunto adverbial de intensidade. Mas eu não sei quem fala. Alguém fala muito. Então, se o verbo for intransitivo, ele fala, ela fala. Terceira pessoa do singular,
eu tenho aqui o índice de determinação do sujeito e o meu sujeito é indeterminado. Eu não sei quem fala. Alguém fala, mas eu não sei quem. Né? Via-se bem dali. Né? Quem vê, vê algo, mas não falou o que viu. Via-se como? Bem, advérbio de modo. Via-se de onde? Dali. Advérbio de lugar. Mas eu não sei o que via. Né? Portanto, o verbo aqui é considerado intransitivo. Ele via, ela via. Terceira do singular, índice de determinação do sujeito. Portanto, meu sujeito também determinado. Alguém via bem dali, mas eu não consigo identificar quem. Né? Percebe-se tudo. Olha só, transitividade. Quem percebe, percebe algo, percebe alguma coisa. Percebe o quê? Percebe tudo. Então, esse tudo poderia ser o objeto direto. Poderia, mas não é. Por quê? Porque na voz passiva, esse aqui é o se apassivador. Na voz passiva, o que era objeto direto na voz ativa passa a ser sujeito simples e paciente na voz passiva. Então, percebe-se tudo, tudo é percebido. Então, isso aqui é uma partícula passivadora. Verbo transitivo direto está no singular porque tudo está no singular. Então, o que manda na análise sintática de um de outro é a questão da transitividade, da predicação verbal. Né? Então, essa situação aqui você tem que ficar de acordo. Qual que é a transitividade do verbo com si? Né? Qual a transitividade do verbo com si? Então, ali, partícula passivadora, aqui o índice de determinação do sujeito. Né? Então, aqui eu tenho o sujeito simples paciente. E há perguntas na SpaceX justamente fazendo isso. Sujeito agente, sujeito paciente, que tipo de sujeito? Né? Então, não era só analisar simples ou composto, era analisar se ele é agente ou paciente. Ou seja, traz também a questão da análise de vozes. Né? Voz passiva, voz ativa. Agora, veja bem esse aqui. Ó. Veja se a luz voltou. Né? Olha que macete bacana aqui. Ó. Veja você. Eu estou com o verbo no imperativo. Veja você. Né? Então, o sujeito está aqui, né? O sujeito oculto, desinencial. Veja você se a luz voltou. Observe que o se está depois do verbo. Agora, olha os outros sis que estão depois do verbo. Todos estão com hífen. Né? Por quê? Porque se o se for pronome e vier depois do verbo, em ênclise, por exemplo, depois do verbo, eles são obrigados a virem ser travados por hífen. Coisa que não acontece com a conjunção. A conjunção não se agarra ao verbo com hífen. A conjunção ela é livre, né? Ela não precisa ficar agarrado aí. Então, beleza. Né? Eu já achei o sujeito da oração principal, eu sei que aqui é oração subordinada, porque são dois verbos. Né? Então, veja, se eu achei o sujeito, eu vou na transitividade. Quem vê, vê algo, vê alguma coisa. Então, veja o quê? Veja isso. Veja se a luz voltou. Então, se você trocar por isso, né, você vai achar o quê? Veja você isso. Então, seria o objeto direto. Aqui teríamos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, introduzida por quem? Pelo CSI, Miami Beach. Conjunção subordinativa integrante. Né? Então, mais uma função morfológica do se. Pronome reflexivo, índice de determinação do sujeito, partícula passivadora, pronome passivador, conjunção subordinativa integrante. Então, quer dizer, né, analisar o sujeito vem junto com o se também. Né? É o pacote só. Né? Então, você precisa saber dessa transitividade, além do período composto aqui também. Beleza? Então, no período simples, a análise do sujeito é extremamente importante. Ache o sujeito. Beleza? É evidente e necessário aí. Continuando, então, a análise do se, agora, né, também no período simples e como pronome reflexivo. O pronome reflexivo exige função, classificação sintática. Então, vamos dar uma olhada lá. Não se ouvia o sino, né? Então, mais o se aqui, ó.
Vou à transitividade do verbo, né? Quem ouve, ouve algo, ouve alguma coisa, ouve o quê? Verbo transitivo direto. Então, esse se possivelmente pode ser uma partícula passivadora ou um pronome passivador. Como eu faço isso? Como eu reconheço isso? Transformando em voz passiva analítica, né? Não se ouviu o sino não, né, era ouvido. Ou seja, né, nós temos aqui a voz passiva analítica. Então, quer dizer que o sino é o famoso sujeito simples paciente. Tá certo? Então, fique atento aí à voz passiva. Assiste-se a espetáculos degradantes. Quem que assiste a espetáculos degradantes? Não sei, mas eu sei que quem assiste, assiste a algo, assiste a alguma coisa. Então, isso aqui é objeto indireto, a preposição aqui, ó, né? Não tem crase, porque nós temos aqui o nome masculino e no plural. Mas eu não consigo observar quem que assiste. O verbo está na terceira pessoa do singular, índice de determinação do sujeito, então quer dizer que o meu sujeito é indeterminado. Eu não sei quem assiste a esses espetáculos, né? Alguém se arrogava o direito de gritar. Quem se arrogava o direito de gritar? Alguém. Então, alguém é um sujeito simples. Não se enganem com os pronomes indefinidos. Nada, tudo, ninguém, qualquer um, alguém, são pronomes indefinidos. Para análise sintática, ele quer saber do núcleo. Se o núcleo estiver preenchido, não interessa. Então, o núcleo é o alguém. Então, o sujeito é simples, né? Então, quem se arroga ou quem arroga, arroga algo a alguém. Arrogou o quê? O direito de gritar, objeto direto. A quem ele se arroga isso? A quem ele arroga isso? Ele arroga isso ao menino, ele arroga ao menino. Então, quer dizer que aqui é objeto indireto, né? Olha o pronome reflexivo. Ele arroga algo a si mesmo, a ele mesmo. Então, por isso que é o pronome reflexivo. Volta para o sujeito aí, né? A sua ação. Perdeu-se um cão. Quem perdeu um cão? Não sei. Então, vamos ver aqui a transitividade. Ó. Quem perde, perde algo, perde alguma coisa. Perde o quê? Então, novamente, uma partícula passivadora, um cão de estimação é o sujeito simples paciente, está no singular, concordando no singular. Transforma em voz passiva analítica. Perdeu-se um cão foi perdido. Então, você consegue identificar, né, justamente essa situação de voz passiva, transformando em analítica. Né? Não mais se falsificará a tua assinatura. Quem falsifica, falsifica algo, falsifica alguma coisa. Então, né, é o transitivo direto, mais o se. Né? Portanto, eu vou transformar em voz passiva analítica. Não mais se falsificará a tua assinatura não será, aqui, não será mais falsificado. Então, nós temos aqui o sujeito simples paciente. Beleza? Então, estou chamando a atenção para esse se, né? Voz passiva. Por 2 vezes foram pedidos isso aí nas últimas provas, né? A questão do se. Juntamente com o que é um problema sério, mas que cai, é recorrente isso na prova aí. Tranquilo? Então, vamos a algumas outras funções sintáticas ali. Né? Então tá, a questão ainda, né, do sujeito. Né? Então, os outros tipos de sujeito. Se analisarmos as provas, vamos encontrar também perguntas sobre os verbos impessoais. Né? Verbos impessoais são verbos que não apresentam sujeito, ou seja, eles vão pedir para vocês identificar a oração sem sujeito. Então tá lá, ó, neva muito na Europa, né? Então, neva muito na Europa. Quem que neva na Europa? Não tem como você atribuir a um fenômeno da natureza a alguém. Então, verbos que têm fenômeno da natureza são verbos em que a oração é sem sujeito. A gente marca aqui com vazio.
né? Oração sem sujeito, verbo fenômeno da natureza. Agora, choveu tomate sobre ele. Chover é um fenômeno da natureza. Só que aqui não estou usando o fenômeno da natureza, porque é uma metáfora. Chover tomate, né, é como se fosse um exagero, uma hipérbole, né? Então, o que choveu sobre ele? Tomate. Então, aqui é o sujeito simples, tá ok? Sujeito simples somente, tá bom? Então, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Fenômeno da natureza figurado, né? Aí você vai fazer a análise do sujeito aí, beleza? Bom, o verbo haver é outro verbo que cai também direto, principalmente quando ele é impessoal, né? Então, se a gente trocar o verbo haver por existir, acontecer e ocorrer, nós temos aqui justamente uma oração sem sujeito, ele é um verbo impessoal. Há muitas vagas, então existem muitas vagas. O verbo haver é obrigado, pela concordância verbal, a permanecer na terceira pessoa do singular e ele não tem sujeito. Há muitas vagas, existem muitas vagas, então não tem sujeito. Não esqueça disso, o verbo haver. Agora, eu troco haver por existir, mas jamais farei o contrário. Jamais trocarei, né, o existir por haver. Toda vez que cair o existir, você vai atrás dele e pergunta: o que existe? O que não existe? Essa possibilidade não existe. Ele é um verbo intransitivo. Então, eu tenho aqui um sujeito simples. Beleza? Né? Tá aqui concordando com o singular, os dois aqui. Tá? Então, troco o haver para existir, mas não faço o contrário. Há horas estou aqui. O verbo haver, né? Quando indicar tempo, você vai trocar por faz, né? Então, há horas estou aqui, faz horas estou aqui. Então, quer dizer, né? O verbo haver indicando tempo também não tem sujeito. Então, quer dizer, oração sem sujeito. Mas aqui tem outro verbo, e o outro verbo tem sujeito. Cada verbo tem o seu sujeito, tem o seu predicado, né? Então, lembre-se aí, trocou o verbo haver por faz, tempo decorrido, tempo transcorrido, verbo impessoal, sem sujeito. Havia saído o aluno. Observe que nós temos aqui uma locução verbal, e nessa locução verbal, o verbo haver é o verbo auxiliar. Então, verbo auxiliar não manda em nada. Quem manda é o verbo principal. O verbo auxiliar apenas se conjuga, né, ou concorda com o sujeito, mas não manda nada na sua transitividade. Portanto, o verbo sair é um verbo intransitivo. Vou fazer a pergunta para o verbo, né? Quem havia saído? O aluno. Então, o aluno é o sujeito simples, né? Tá aqui, o aluno havia saído. Então, ele está concordando aqui com o aluno, mas tem sujeito, porque o verbo haver ali é um verbo pessoal, não é impessoal. Ele não manda nada, quem manda é o sair, né? Faz semanas que ele não vem. Ser, estar, fazer e haver, indicando tempo. Lembra disso. Ser, estar, fazer e haver, indicando tempo. Oração sem sujeito. Então, aqui, ó, né, zerado, não tenho. Né, o ele é o sujeito do vem, mas o faz, não. Lembre-se, se tivesse aqui, vai fazer, vão fazer. Vão, não. Não pode ir para o plural, tem que ficar no singular. Ser, estar, fazer e haver, indicando tempo ou fenômeno da natureza. Ele permanece no singular, chamado de verbos impessoais. Você vai encontrar esse tipo de exercício no período simples, para classificar o sujeito, e também na concordância verbal, porque eles podem perguntar isso também em perguntas sobre concordância verbal. Se vai para o plural ou se não vai para o plural. Beleza? Então, ache o sujeito, é uma das funções sintáticas mais cobradas na prova. Tá? Então, analise bem aí o sujeito. Continuando com outras funções sintáticas em relação ao período simples. Tá lá. O leite será bebido pelo neném.
Então, a primeira coisa sempre é identificarmos o sujeito, em qualquer situação. Então, o que será bebido pelo neném? O leite. Observe que o leite não faz nada. O leite está na mesa. É alguém que vai querer, né, beber o leite ali. Então, beleza. Então, o leite é o sujeito. Mas é o sujeito simples que eu chamo de paciente. Porque eu tenho uma locução verbal aqui, né, que indica a voz passiva, lá, verbo ser mais particípio. Então, quem está agindo é o neném. Por isso, é chamado de quê? Agente da passiva, né? E para confirmarmos o agente da passiva, você vai transformar a voz passiva em voz ativa. O leite será bebido pelo neném, quer dizer que o neném beberá o leite. Então, quem está agindo é o neném e não o leite. O leite está sofrendo a ação, beleza? Então, ali é um típico caso de sujeito simples, paciente, pois estamos na voz passiva. E a função sintática agente da passiva sempre vai ocorrer, né? No caso, na passiva analítica, jamais na passiva sintética, ou seja, a agente da passiva não existe com si, a passivador. Ela só existe com a voz analítica ali, verbo ser mais o particípio ali. Tá certo? E faça a transformação da ativa para passiva para ativa. Tinha confiança no amigo. Então, ele tinha, ela tinha, né, confiança no amigo. Achei o sujeito oculto desinicial. Agora que eu achei o sujeito, eu vou para o predicado. Ele tinha. Quem tem? Tem algo. Tem alguma coisa. Ele tinha o quê? Ele tinha confiança. Então, eu tenho uma expressão preposicionada, né, que eu não sei o que é. Por quê? No nada mais é do que a contração da preposição em mais o artigo, né? Então, confiança é um substantivo abstrato. Confiança transforma em verbo, confiar. Confiança pede preposição, exige preposição em, confiança em, né? Quem é o alvo da confiança? Quem é o recebedor da confiança? Né? Quem que é o paciente? Quem que não faz nada? Ele tinha confiança no amigo, então ele está agindo. O amigo é o alvo da confiança. Então, depois que você passou por esse crivo, substantivo abstrato, transforma em verbo, tem preposição, o núcleo é o alvo, você achou o complemento nominal, né? Então, quando for substantivo abstrato, você tem que fazer todo este processo, né? É um processo delicado, mas o complemento nominal é delicado mesmo. Se for substantivo abstrato, para e faça todo esse caminho que eu falei. Substantivo abstrato geralmente transforma em verbo, tem preposição e o núcleo do complemento é o alvo, recebedor, o paciente. Se for adjetivo ou advérbio, é só confirmar a preposição. Tranquilo? Outra função. O trem partiu carregado, sempre o sujeito primeiro. Quem partiu carregado? O trem, sujeito simples. O trem partiu? Partiu, verbo intransitivo, né? Agora, a pergunta é, carregado é advérbio? Carregado é adjetivo? Coloca no plural. Os trens partiram carregados. As balsas partiram carregadas. Logo, carregado não tem nada a ver com partiu, e sim com trem. Como se tivesse um verbo ligação. O trem partiu e estava carregado. Então, como a informação é relevante ao sujeito, eu tenho aqui o que chamamos de predicativo do sujeito, né? Então, quando tiver verbo intransitivo, predicativo do sujeito, não se esqueça que nós temos um predicado verbo nominal, porque aqui é o núcleo verbal, aqui é o núcleo nominal, né? Por exemplo, ali. Então, predicativo do sujeito geralmente são adjetivos, né? Então, a diferença entre o advérbio e o adjetivo varia, o advérbio não. Não é não? Isto não depende de mim. O que não depende de mim? Isto. Então, isto é o sujeito. Quem depende, depende algo ou depende de algo? Eu dependo o menino ou dependo do menino? Então, dependo de quê? Dependo disso. Logo,
eu achei o sujeito, o verbo é transitivo e indireto. Exige preposição, depende de quê, né? Então, a preposição é obrigatória no objeto indireto. Muito tranquilo. Das mais que caem aí, né, entre as que caem, o objeto direto é o mais comum. Então, o urso é o sujeito. Quem afugenta, afugenta algo, afugenta alguma coisa. Afugenta o quê? Os visitantes. Então, aqui eu tenho o famoso objeto direto, mas, lembrando, você só pode chegar ao objeto direto primeiro se você achou o sujeito. Né? Então, qualquer tipo de análise sintática, o sujeito é o primeiro. Né? Carlos deixou-a magoada. Quem a deixou magoada? Carlos. Transitividade agora, já achei o sujeito simples. Quem deixa, deixa algo, deixa alguma coisa. Deixa o quê? Troca por o menino, o substantivo masculino singular. Carlos deixou o menino, né? Ele deixou o carro, ele deixou o caderno. Então, esse a é o objeto direto. Agora, pela concordância nominal, observo que magoada está no feminino. E não tem relação a Carlos, tem relação a ela aqui. Né? Carlos deixou a menina, e a menina estava magoada. Então, como se refere ao objeto, nós temos a função sintática de predicativo do objeto. E toda vez que acharmos aí um predicativo do objeto, fatalmente o seu predicado é verbo nominal, sendo que o verbo transitivo, núcleo do predicado verbal, e o predicativo, núcleo do predicado nominal. Beleza? Então, algumas funções sintáticas do período simples, para a gente relembrar aqui, mas não se esqueçam do sujeito. O sujeito é fundamental, o sujeito é sem chance, né, de você não trabalhar aí, beleza? Chamar atenção aqui também para os advérbios, né? Cai muito advérbio, muitas orações adverbiais, né? Então, quando você achar um advérbio, ou uma expressão adverbial, ou uma locução adverbial, faça as famosas perguntas: como, quando, por quê, para quê, quanto. Todas essas perguntinhas vão suscitar a classificação desse advérbio. Tá lá, ó. Às vezes gritava de desespero. Gritava por quê? Por causa de quê? Né? Porque estava desesperado. Então, o desespero é a causa, a consequência ele grita. Né? Então, está lá, advérbio de causa. Fique comigo, saiu comigo, voltou comigo, saiu com nós dois. Então, advérbio de companhia, de junta adverbial. Condição, não saiam sem meu consentimento. Nós já vimos essa. Não saia, né? Não saiam se você não pedir, né? Condição. Dúvida, talvez, talvez, certamente, né? Provavelmente, né? Quiçá ela volte para mim, advérbio de dúvida. Haviam deixado um espaço para a colocação na mesa. Então, qual que é a finalidade para deixar o espaço? Para fazer alguma coisa, né? A professora bate com a régua na mesa. Bateu com o quê? Qual instrumento, né? Então, abriu a lata com a chave. Qual instrumento? Eu vi uma mulher verdadeiramente bela, extremamente bela, muito bela, né? Então, quer dizer, advérbio de intensidade, está intensificando o adjetivo. Sou um lírio na correnteza. Sou um lírio onde? Na correnteza. Então, nós temos ali o lugar, né? Modo. Volta como? Pacientemente ao ponto de partida, né? Então, como, onde, por quê, para quê? Negação. Maria Amália não respondia, não tão pouco, né? São advérbios também. Tempo. Agora ele já não via mais nada. Quando que ele não via mais nada? Agora, tá certo? Então, quer dizer, nós temos aqui, né, a questão do advérbio. Faça as perguntas. Quando? Onde? Como? Por quê? Para quê? Né? Então, esse tipo de pergunta você vai achar os advérbios, e achando advérbios, expressões adverbiais, locuções adverbiais, você vai achar justamente, né, os adjuntos adverbiais. Beleza? Relembrando a vocês todos, né,
E nós temos a turma a partir de fevereiro da SpaceX e da AFA, né, para vocês focado em exercícios, todos focados nesse concurso, além do online que também está disponível ali. Entra lá no site, né, veja as informações necessárias e mande para a gente qualquer dúvida que se você tiver, tá? Eu agradeço aí a presença de todos aí e espero que vocês façam uma boa prova e estamos aqui no Sempre, né, prontos para atender vocês, o que vier, né, de bom ou de ruim, ou que Deus, né, estiver nos guardando aí. Mas, quando sair a prova, vamos analisar, e se você tiver dúvida, entre lá no portal, mande a sua dúvida, todos os professores estão aqui na disposição de ajudá-los a você ingressar nessa carreira tão bonita que é a carreira militar, tá certo? Um abraço a todos, boa prova do professor Nice e toda a equipe do Sempre aqui. Até já!